Olá a todos! Nesse vídeo eu pretendo apresentar de maneira muito resumida alguns aspectos desse livro de autoria do historiador estadunidense Robert Darnton, O Grande Massacre de Gatos. É o quê? É uma coletânea de ensaios de história cultural francesa. O Grande Massacre de Gatos é o título de um desses ensaios, mas o que nos interessa em particular é o último deles, que é um ensaio, texto de história, de pesquisa histórica na área da história da leitura. O título do capítulo é Os Leitores Respondem a Rousseau, a fabricação da sensibilidade romântica. O que é que o Darnton está argumentando nesse capítulo? Que a maneira como se lia no passado é diferente da maneira como se lê no presente. E aí, nesse sentido, ele procura evidenciar a maneira como os franceses liam no século XVIII a partir de alguns casos isolados. A partir de um autor em particular, que é Jean-Jacques Rousseau, a partir de uma obra de Jean-Jacques Rousseau em particular, que é a Nova Luísa, e com foco em um leitor em particular, que é Jean Ranson, um comerciante de La Rochelle, que era grande admirador de Jean-Jacques Rousseau. E aí vejam o seguinte, antes da gente entrar propriamente no texto do Robert Darnton discutindo a leitura no século XVIII, cabem algumas palavras introdutórias sobre o pensamento de Jean-Jacques Rousseau e sobre algumas obras, em particular a Nova Luísa, tá? Para que a gente entenda a leitura que se fazia no século XVIII. E aí vejam o seguinte, Jean-Jacques Rousseau é muito conhecido, um filósofo muito conhecido, francês do século XVIII, e é muito conhecido pela frase, o homem é bom, mas a sociedade a corrompe. Só que a gente tem de determinar muito claramente o que é que a gente entende por essa bondade humana, certo? Então, o ser humano é originalmente bom. Originalmente bom num passado remoto em que o ser humano vivia no estado de natureza. Ele era originalmente bom. Ele é bom ao nascer, as crianças elas são boas, mas a bondade não no sentido de ser bonzinho, de ser cordial, de dizer bom dia, com licença, muito obrigado, que isso é o quê? Que isso são regras de civilidade. E a civilização é o mal a ser evitado. Tá? A bondade de que fala Rousseau, na verdade, é o quê? É a autenticidade. O homem natural de Rousseau é o quê? É um brutamontes. Mas ele é autêntico. Enquanto que nós, civilizados, vivemos de mentiras, colocamos máscaras e nos relacionamos uns com os outros sem revelarmos uns aos outros quem nós realmente somos, né? O homem natural, não, o homem natural ele é, né, aquilo que nós vemos, ele se mostra exatamente como ele é. E aí, o que acontece? Nós temos essa obra, essa tese de Jean-Jacques Rousseau que permeia todas as suas obras, né? Para Jean-Jacques Rousseau, inclusive, né, ele prega a existência de uma sociedade primitiva, né? Num passado distante, os seres humanos teriam deixado de viver num estado de animalidade, teriam formado comunidades primitivas e viveriam num estado de felicidade nessas comunidades primitivas, relacionando-se uns com os outros de maneira autêntica. Tá? E aí, segundo Rousseau, essa teria sido a época de ouro na história da humanidade. E aí então a gente tem de condenar, a gente tem que refutar, por exemplo, as críticas que Voltaire fazia a Jean-Jacques Rousseau. Voltaire dizia, quando eu leio o Monsieur Jean-Jacques Rousseau, quando eu leio o Monsieur Jean-Jacques, me dá uma vontade imensa de ficar de quatro patas e comer grama. E essa observação maldosa, né, implica em quê? Que Jean-Jacques Rousseau defenderia uma volta à animalidade. Tá? Um estado primitivo é um estado de animalidade. Não é isso. Tá? O Jean-Jacques Rousseau não prega um retorno à animalidade. Ele prega um retorno a um estado social
primitivo, mas anterior à corrupção do caráter humano. E a corrupção do caráter humano teria ocorrido pelo quê? Pelo advento das ciências e das artes. Nessas sociedades primitivas, teriam surgido, por exemplo, artistas, pessoas que recitam poesia, pessoas que têm talentos de teatro, pessoas que têm talentos musicais e que fazem performance para os seus companheiros nessas comunidades primitivas. Ora, o que aconteceria então? Aconteceria que isso geraria inveja nas pessoas que não possuíssem os mesmos talentos. E geraria soberba nessas pessoas talentosas que se sentiriam melhores do que os demais. E esse sentimento de inveja e de soberba seria a raiz de todos os males humanos, que teriam então tido origem no desenvolvimento das ciências e das artes. E isso leva a um paradoxo. Por quê? Porque depois do Jean-Jacques Rousseau ter escrito o discurso sobre as ciências das artes, depois do Jean-Jacques Rousseau ter escrito o ensaio sobre a desigualdade, sobre a origem da desigualdade entre os homens, depois do Jean-Jacques Rousseau ter escrito o Contrato Social, em que ele defende essa tese que as ciências e as artes são a raiz de todos os males humanos, são a raiz da degeneração do caráter humano, né? E entre essas ciências, entre essas artes, uma das artes é a literatura. O que é que ele faz? Ele escreve um livro de literatura. Ele escreve um romance epistolar, um gênero que já havia se tornado popular na Europa, com Richardson, com Lessing, o romance epistolar, e ele escreve uma coisa, um gênero parecido, um livro meloso que é escrito na forma de troca de cartas, de amantes. E aí os leitores leem essas cartas e por meio da leitura dessas cartas se desenrola uma história da vida desses amantes. O título, na verdade, a Nova Heloísa, ele remete ao quê? A história de dois amantes da Idade Média, Abelardo e Heloísa, que viveram um romance proibido e que mantiveram um relacionamento por meio de troca de cartas. E o romance de Jean-Jacques Rousseau faz a mesma coisa. Ele apresenta, uma história, a história de dois amantes, um professor, um preceptor, um tutor, um preceptor que seria um professor particular em tempo integral para a nobreza, e esse tutor, esse preceptor era preceptor de uma mocinha, de uma jovem de uns 17 anos, chamada Julie. O preceptor Saint-Péray foi contratado para ser professor da Julie. Mas o Saint-Péray, ele se apaixona pela Julie e a Julie também se apaixona por ele. Ele confessa o seu amor, esperando que ele seja rejeitado, mas ele não é rejeitado. Depois que ele confessa o seu amor, a Julie assimila aquilo e depois confessa: eu também sinto muito afeição por você. E os dois então se tornam amantes. Até o momento em que, e aí, são 90 páginas até o primeiro beijo. Depois do primeiro beijo tem mais um tanto de páginas até o momento em que eles têm uma relação sexual. E aí uma relação pré-conjugal, o que aos olhos da moralidade da época é uma coisa horrível. E aí a Julie, ela se sente culpada, a relação deles é descoberta pelos pais, o pai condena veementemente o relacionamento dos dois, os dois querem se casar, e aí se envolve outros personagens, envolve o Edward, que é um amigo, que aparece, e que em princípio desperta um ciúme no Saint-Péray, porque o Saint-Péray imagina que o Edward ele está que ele está afim da Julie, e no fim, o Edward se mostra muito pelo contrário, se mostra um grande amigo que tenta convencer o pai da Julie a aceitar o relacionamento, aceitar o casamento, o que acaba não acontecendo. Tem uma amiga, uma prima da Julie, a Claire, com quem ela também se corresponde, é confidente de todas as outras pessoas. E a história vai se desenrolando a partir da descoberta de que a Julie não é mais virgem, e que o Saint-Péray a desvirginou, e enfim, aí o Eduardo convence Saint-Péray a ir embora para Paris e viver na capital, e na capital o Saint-Péray continua enviando cartas a Julie,
falando do seu amor por ela e dos vícios que proliferam na capital da França. E o romance avança até um determinado momento em que o pai da Julie resolve arranjar um marido para a filha. Um homem bem mais velho, né, Monsieur Volmar, que casa-se com Julie, e Julie a aceita, e a Julie aceita o papel de mulher e de mãe. Ela percebe, ela reconhece que Volmar é um marido exemplar, é um homem muito bom, é uma pessoa de muito bom coração, né? É muito bom pai e se dedica, embora ela não tenha o amor pelo Volmar, o amor que ela tinha pelo Saint-Pré. E, enfim, aí o Saint-Pré volta a convite do próprio Volmar, ela confessa, em determinado momento, ela confessa para o Volmar que ela se relacionou com o Saint-Pré, que ela ainda ama o Saint-Pré, e o Volmar, de tão bonzinho que ela, não, eu entendo, eu perdoo, e não tem problema nenhum. Vamos fazer o seguinte, eu sou tão bom, sou um espírito tão elevado, que vamos chamar o Saint-Pré para ser o preceptor dos nossos filhos. E o Saint-Pré volta, né, para ser o preceptor dos filhos da Julie e do Volmar. E o Volmar faz mais. Em determinado momento, o Volmar diz, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou viajar e você deixar vocês dois aí sozinhos. Né? E vai. Né? E os dois, sabendo que os dois eram amantes, que os dois eram apaixonados, e vai embora. Né? E os dois são tão íntegros que os dois, né, não trocam carícias, não trocam, né, eles se mantêm apaixonados, o Julie e o Saint-Pré, e é uma história assim, melosa até dizer chega. Né? Mas vejam, né, é uma historinha de amor. Por fim, há um interlúdio das viagens, das aventuras amorosas do Edward na Itália, e no final a Julie vai salvar uma filha que está se afogando, depois ela pega a pneumonia e morre, e aí tem a carta do Volmar para o Saint-Pré comunicando a morte da Julie. Né? E, enfim, é um romance epistolar que se desenvolve, né, ao longo de muitas páginas, mas que trouxe uma grande comoção para os leitores da França do século XVIII. Tá? E eu vou seguir uma ordem um pouco diferente da ordem do livro. Por quê? Porque eu gostaria então de apresentar o livro, o texto do Robert Darnton. Ele apresenta primeiro esse leitor exemplar, que é o Jean Ranson, esse burguês, admirador do Rousseau, e depois ele apresenta os outros leitores do Rousseau. Certo? Por que o Jean Ranson é importante para o Robert Darnton? Porque o Jean Ranson ele deixou um dossiê. O Jean Ranson ele deixou um grande número de cartas que ele escreveu ao diretor da Sociedade Tipográfica Neuchâtel. E essas cartas eram encomendas de livro, mas como o Jean Ranson era amigo pessoal do diretor da Sociedade Tipográfica Neuchâtel, o Osterwald havia sido professor no secundário do Jean Ranson, os dois eram amigos pessoais e nas cartas eram trocas de livros e trocas de experiências. Um falava da vida do outro, falava da família, dos filhos, e no meio o Jean Ranson falava das leituras. Né, encomendava os livros de Jean-Jacques Rousseau e falava sobre, né, l'ami Jean-Jacques, sobre a maneira como ele lia Rousseau. Então, essas cartas do Jean Ranson são uma coisa preciosa. Mas, além disso, existem as cartas dos leitores de Rousseau, né, que eram enviadas para o próprio Jean-Jacques Rousseau. Ou seja, o Jean-Jacques Rousseau acumulava um punhado de cartas dos seus leitores. E nessas cartas, então, né, nós podemos perceber o quê? Nós podemos perceber que, né, como a Nova Heloísa mexia com a sensibilidade das pessoas no século XVIII. Né? Em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que a Nova Heloísa ela se tornou talvez o primeiro best-seller da história. Né? Foram produzidas dezenas de edições até o fim do século XVIII, e não só isso. Né? Os livros eles eram lançados e cada edição esgotava-se muito rapidamente, e os livros eles eram alugados por dia e às vezes até por hora. As pessoas alugavam o livro por hora, ávidos
de avançar na leitura desse romance proibido entre o Saint-Pétre e a Julie. E aí vejam, né, o que é que o Robert Darnton nos diz? Né? Examinando-se a correspondência a Rousseau sobre La Nouvelle Héloïse, os soluços chamam atenção em toda parte. Lágrimas, suspiros e tormento do jovem editor. Pancoque, deliciosas lágrimas e êxtase do Genébrine Boisson. Lágrimas e deliciosos extravasamentos do coração de Les Yeux de Molion. Lágrimas tão deliciosas de Charlotte Burette de Paris, que só pensar nelas a fazia chorar de novo. Tantas lágrimas doces para Fromager, que a cada página minha alma se derretia. O Abbé Carranha leu os mesmos trechos em voz alta para amigos pelo menos 10 vezes, a cada vez com explosões de lágrimas em torno por toda parte. A pessoa tem de sufocar, tem de abandonar o livro, de chorar, tem de escrever para o Senhor que está sufocado de emoção a chorar. O romance levou o Bastide, J.F. Bastide, para a cama e quase o pôs louco, pelo menos ele assim o acreditava, enquanto produziu o efeito oposto em Daniel Rogan, que soluçou tão violentamente a ponto de se curar de um forte resfriado. O Baron de la Sarraz declarou que a única maneira de ler o livro era atrás de portas trancadas, para se poder chorar à vontade, sem ser interrompido pelos criados. Caperronier de Gauffecourt leu apenas algumas poucas páginas de cada vez, porque sua saúde era demasiado frágil para suportar a emoção. Mas seu amigo, o abbé Jacques Pernet, congratulou-se mesmo por ser suficientemente robusto para atravessar todos os 6 volumes sem parar, apesar dos batimentos do seu coração. A Marquise de Polignac conseguiu chegar até a cena do leito mortal de Julie, mas no volume 6 não aguentou mais. Não ouso dizer-lhe o efeito que causou em mim. Não, eu estava além das lágrimas. Uma dor aguda me convencionava, meu coração se achava esmagado. A agonizante Julie não era mais uma pessoa desconhecida. Eu acreditava que era sua irmã, sua amiga, sua Claire. Minha emoção se tornou tão forte que, se eu não tivesse posto o livro de lado, teria ficado tão doente quanto todos aqueles que atenderam aquela mulher virtuosa em seus últimos momentos. Mais abaixo, na escala social, Charlotte de Latel chorou com toda a força do seu coração na morte de Julie e não se recompôs durante 8 dias, sentindo que o fim estava próximo para a heroína. Louis François, um oficial do exército reformado, achou impossível continuar, embora tivesse chorado o tempo todo sem interrupção durante os volumes anteriores. Né? E aí ele vai dando vários exemplos, né, de como as pessoas se emocionavam com a leitura. Né? Esse mesmo oficial do exército, Louis François, ele diz o seguinte, né? Numa carta para Jean-Jacques Rousseau: o Senhor me pôs louco por ela. Imagine então as lágrimas que sua morte deve ter arrancado de mim, acredita? Passei 3 dias sem ousar ler a última carta de Monsieur Vormar a Saint-Pré. Sabia como cada detalhe seria interessante, mas não podia suportar a ideia de Julie morta ou agonizante. Ainda assim, finalmente tive de superar minha aversão. Jamais chorei lágrimas tão deliciosas. Aquela leitura criou em mim um efeito tão poderoso que acho que teria morrido alegremente durante aquele momento supremo. Tá? Madame de Polignac, né, explicou uma amiga que sentiram uma incontrolável necessidade de ver o próprio Rousseau. Você sabe, enquanto ele me apareceu apenas como um filósofo, um homem de espírito, eu nunca cogitei na possibilidade de fazer um esforço para conhecê-lo. Mas o amante de Julie, o homem que amava como ela merecia ser amada, não é a mesma coisa. Meu primeiro impulso foi mandar arrear meus cavalos para ir a Montgomery, o lugar onde habitava Rousseau, e vê-lo a qualquer preço, a fim de dizer-lhe como sua ternura o coloca acima dos outros homens, a meus olhos, para convencê-lo a me deixar ver o retrato de Julie.
beijá-lo, ajoelhar-me diante dele, venerar aquela mulher divina, que nunca deixou de ser um modelo para todas as virtudes, mesmo quando perdeu sua virtude. E aí, vejam, as leituras vão... E uma das coisas muito interessantes no livro é o seguinte, né? É o paradoxo que é o Rousseau ter escrito um romance. Porque, vejam, nas obras anteriores, no ensaio sobre as ciências das artes, no contrato social, no ensaio sobre a origem da desigualdade entre os homens, o que acontece? As artes e a literatura entre as artes, elas são vistas como o quê? Como a raiz dos males humanos. E o que o Rousseau faz? Ele escreve um romance. Como é que a gente explica isso? Em primeiro lugar, ele explica, bom, essa sociedade já está corrompida mesmo, né? O romance ele não vai corromper uma sociedade já corrompida. Você não acende um cigarro que está aceso, né? Da mesma maneira você não corrompe uma sociedade que já está corrompida. Esse é o primeiro argumento. Tá? Mas mais do que isso, tá? O que o Rousseau argumenta é o seguinte, né? O argumento, ele diz, não, ele não se apresenta como o autor de um romance. Ele se apresenta como um editor. Já que são cartas que ele está simplesmente reunindo e editando. Então ele não é o autor, ele é o editor. E essas correspondências supostamente seriam reais. Não são reais, são cartas que ele mesmo escreveu. É uma história que ele mesmo inventou. Mas permanece aquela ambiguidade. E Rousseau joga com essa ambiguidade. Rousseau ele não quer mentir, ele não quer afirmar que as cartas são reais, porque isso seria uma mentira. Ele não quer mentir. Mas ao mesmo tempo ele não quer dizer a verdade. E ele diz o seguinte, né? As pessoas da elite parisiense, para eles, o que é isso? O que são essas cartas? São uma ficção. Então, se eles querem acreditar que isso é uma ficção, então que o seja. O que ele está fazendo? Ele está afirmando que é uma ficção? Não. Ele está negando que é uma ficção? Não. Ele está trabalhando com a ambiguidade. E mais do que isso, ele inaugura um gênero, né? Não só o gênero epistolar, o romance epistolar, que não é original dele, mas ele inaugura um gênero do autor que conversa, que se manifesta, que se apresenta pessoalmente para os seus leitores. E aí, nesse sentido, mesmo que os personagens sejam ficcionais, e essa é a ideia filosófica do romance, né? Mesmo que os personagens sejam ficcionais, eles são reais. São reais por quê? Porque correspondem às emoções do Rousseau. E conhecendo os personagens, você está se apropriando da alma do próprio autor. Então vejam, né? E aí mas essa ambiguidade ela está latente. Tem uma leitora de Rousseau, Madame de Verger, que escreve o seguinte: muitas pessoas que leram seu livro e discutiram comigo garantem que é apenas uma inteligente invenção sua. Não posso acreditar nisso. Se é assim, como poderia uma leitura enganosa ter produzido sensações como a que senti ao ler o livro? Eu lhe imploro, monsieur, diga-me, Julie realmente viveu? Saint-Péray ainda está vivo? Em que país nessa terra mora ele? Claire, minha doce Claire, ela acompanhou sua querida amiga à sepultura? Monsieur Volmar, Milord, Edouard, todas essas pessoas são apenas imaginárias, como algumas pessoas tentam convencer-me? Se esse é o caso, em que tipo de mundo habitamos, no qual a virtude não passa de uma ideia? Feliz mortal, talvez apenas o Senhor a conheça e a pratique. E aqui nós temos, além dessa expressão de admiração, de recusa a acreditar que são personagens ficcionais, temos uma outra questão. Temos uma questão central da obra, que é a virtude. Certo? Quem são as pessoas? Por que e de que maneira a Nova Heloísa se relaciona com o corpus de Rousseau? Na verdade, são pessoas simples. O próprio Rousseau diz, vocês não vão encontrar aqui uma leitura rebuscada, elaborada, filosófica, literária. Vocês vão encontrar pessoas simples escrevendo e apresentando as suas emoções.
Em outras palavras, vocês vão encontrar pessoas autênticas. E a virtude de Julie, né? O que ela fez? Ela teve relações sexuais pré-maritais. Para a cultura da época é uma coisa imoral. Mas ela não é imoral. Por quê? Porque ela agiu de acordo com o coração. E isso constitui a virtude. Certo? Ela casou-se e aceitou o papel de esposa. Mas ela nunca admitiu para o marido ela nunca deixou de admitir para o marido que ela não era apaixonada pelo marido, que era apaixonada por outro homem. Por quê? Porque ela era virtuosa. Né? Essa virtude, essa autenticidade. No final, ela admite que, apesar de tudo, ela continuava apaixonada pelo Saint-Péray. Ou seja, essa expressão genuína, verdadeira do eu interior, isso é o que vale, certo? Então, nesse sentido, é dessa maneira que Rousseau apresenta um conceito de virtude que é diferente da moral convencional, né? Que é o quê? É a virtude da autenticidade e, ao mesmo tempo, ele consegue o quê? Ele consegue cativar a emoção dos seus leitores, certo? E aí, isso nos leva, então, para o leitor ideal. Quem é o leitor ideal? É o Jean Ranson. Jean Ranson é esse leitor que tem uma correspondência extensa com o diretor da Sociedade Tipográfica Neuchâtel e que encomenda obras. E aí o que é que o Robert Darnton faz? Ele consegue fazer um levantamento dessas obras e ver o seguinte: bom, dessas obras todas, é claro, o conjunto de obras que o Ranson encomendou do Osterwald, da Sociedade Tipográfica Neuchâtel, não representa a totalidade das obras que o Ranson possuía. O Ranson pode ter comprado obras de livreiros locais, pode ter adquirido, ele casou-se, a mulher dele podia ter trazido obras dela para a biblioteca da família, ele podia ter adquirido obras por outros meios, mas esse conjunto de obras que se estende por aproximadamente uma década, dá uma ideia dos interesses do Ranson. Ranson era um negociante relativamente bem-sucedido em meados do século XVIII e que possuía na sua biblioteca o que havia encomendado no intervalo de uma década, 12 livros de religião, 4 títulos de história, viagens e geografia, 14 títulos de belles lettres, de literatura, 2 títulos de medicina, 18 títulos de livros infantis e pedagogia e 9 títulos que é outros, geralmente obras de caráter filosófico ou científico. Tá? E aí vejam o seguinte, nesse catálogo o que acontece? O Robert Darnton já tem algumas surpresas. Em primeiro lugar, qual é o campo que chama mais atenção? Livros infantis e pedagogia, 18 títulos. Por que é que ele tem tanto interesse por livros infantis e pedagogia? Porque ele se casa, ele tem filhos, quer educar os filhos e esses livros são importantes, tá? Para a educação dos filhos. Mas não só por isso. A gente vai ver em seguida. Além disso, tem os títulos de religião, 12 títulos, que ocupam uma parte importante na vida do Ranson, que é um protestante calvinista, mas que não tem interesse por teologia. Ele tem uma edição da Bíblia e sermãos. Ele é um burguês conservador, gosta de temas religiosos, mas não de maneira muito aprofundada, certo? E aí, nesse sentido, o que acontece? Tudo isso corresponde a essa sensibilidade do Ranson. Ele tem um interesse por obras de cunho moral, e nesse sentido ele tem interesse por religião, e o próprio interesse dele pela pedagogia também tem a ver com esse interesse por obras de cunho moral. Por quê? Porque ele vai buscar obras de alfabetização,
né, e de gramática, que enfatizam não só a questão do significado das palavras, da formação de sílabas, etc., mas da importância da leitura como formadora da vida e do caráter. E é nesse sentido, então, que o Jean Ranson ele faz, né, essa... Né, ele escreve essas cartas para o Osterwald, para o seu antigo mestre, encomendando livros e falando sobre a sua família, falando sobre a sua vida. Ele diz, por exemplo, envio-lhe meus mais calorosos agradecimentos por seus bons votos referentes ao meu novo estado, que ele tinha acabado de se casar. Minha esposa está tão comovida quanto eu, pelo que me escreveu sobre ela em seu favor. Espero que não seja difícil para mim cumprir meus deveres para com esta querida esposa, da maneira que o Senhor prescreve e que eu prescrevi para mim mesmo. Se fui capaz de passar sem mulheres até a idade de 30 anos, embora certamente jamais olhasse com indiferença para o belo sexo, tenho certeza de que uma será o bastante para mim pelo resto da minha vida. Tudo que l'ami Jean-Jacques escreveu sobre os deveres dos maridos e esposas, de mães e pais, teve um profundo efeito em mim. Confesso-lhe que me servirá como norma em qualquer desses estados que eu deva ocupar. E aí vejam, e não só isso, ele escreve para o Osterwald, que frequentemente fazia viagens e tinha encontros pessoais com Jean-Jacques Rousseau. Ele pergunta como está l'ami Jean-Jacques, né? Ou seja, ele não chama o Jean-Jacques por, né, o Jean-Jacques Rousseau pelo sobrenome. Ele não pergunta como está Monsieur Rousseau, ele pergunta como está o amigo Jean-Jacques, ele usa o primeiro nome. Então vejam, nós temos essas expressões de intimidade de uma pessoa que nunca conheceu Jean-Jacques Rousseau, né, e pessoalmente. E depois que Jean-Jacques Rousseau falece, né, o Jean Ranson fica desolado, como se tivesse perdido de fato um amigo pessoal, né? Ele diz o seguinte, né, numa carta: então, monsieur, perdemos o sublime Jean-Jacques. Como me dói jamais o haver visto ou ouvido falar. Fiquei com a mais extraordinária admiração por ele lendo seus livros. Se algum dia eu viajar até as proximidades de Hermenonville, não deixarei de visitar seu túmulo e talvez derramar algumas lágrimas sobre ele. Diga-me, eu lhe peço, o que pensa desse homem famoso, cuja sorte sempre despertou em mim os sentimentos mais ternos, enquanto Voltaire frequentemente provocava a minha indignação. Ele disse há alguns anos que nenhuma das novas edições de suas obras estava correta, mas em vez disso, que se achava cheio de falsificações, cortes e modificações, até mesmo a edição de Rey, da qual queixou-se amargamente. Espero que ele tenha deixado alguns manuscritos que possibilitem uma edição livre de todas essas falhas. Se souber de alguma coisa sobre isso, ou de qualquer outra coisa referente a Rousseau, por favor, partilhe-a comigo. Dar-me-á o maior prazer. E aí continua. Então vejam, né, o que é que nós temos? Essa expressão de um leitor que se sente íntimo de Rousseau, de que toma Rousseau como um guia para as suas ações, né? Ele se relaciona com os filhos, ele toma as lições que Rousseau dá para a educação dos filhos, para educar os próprios filhos. Ele pega as regras de virtude, de moral de Rousseau e as aplica na sua própria vida, com a sua própria mulher, com o seu círculo de amigos, e confessa tudo isso para o seu amigo Osterwald, diretor da Sociedade Tipográfica Neuchâtel. E mais do que isso, né, o Robert Darnton, historiador, ele vai explorando também o livro como um seu aspecto físico, ou seja, o Jean Ranson, ele não simplesmente se relacionava com as ideias do Jean-Jacques Rousseau, ele se relacionava com os livros como objetos físicos. Ele gostava, ele fazia menções ao tipo de papel, ao tipo de letra, ao tipo de encadernação dos livros, ao tipo de edição, ou seja, ele está procurando não um livro qualquer do Rousseau, ele está procurando a melhor edição possível
Tá? Uma edição sem erros, uma edição revisada pelo próprio Jean-Jacques Rousseau, uma edição com uma boa encadernação, com um bom papel e assim por diante. Então vejam, o Robert Darnton, ele vai explorando essa relação que nós temos com dos leitores com Rousseau. E aí veja o seguinte, expressa uma sensibilidade pré-romântica? Sim, expressa, mas é mais do que isso. É um modo diferente dos leitores se relacionarem com os autores. Né? Rousseau, ele consegue uma coisa extraordinária com a Nova Luísa, um tipo de relação pessoal em que os leitores se sentem íntimos do autor. E o próprio Rousseau, ele também se sentia íntimo dos seus leitores. Né? Até demais, ele dizia assim que, né, se ele fosse numa festa, por exemplo, ele dizia assim, olha, na elite, Le Monde, né, a elite, os homens, né, têm relações ambivalentes com relação à minha obra, mas as mulheres me admiram. Se eu fosse numa festa, são poucas as que não, né, as que eu não seduziria. Né? Então vejam, né, Rousseau, ele tem essa relação com seus leitores, né? Ele se apresenta para os seus leitores, ele busca trabalhar com seus leitores um ideal de virtude, e esse ideal de virtude, nesse ideal de virtude fazem parte as suas fraquezas, os seus defeitos, as suas vulnerabilidades pessoais, e isso o torna mais humano. Né? E tornando-o mais humano, torna-o mais convincente e mais próximo dos seus leitores. É uma sensibilidade pré-romântica, sim, mas é mais do que isso. É uma maneira diferente do autor se relacionar com os leitores, que é algo característico lá do século XVIII, mas que a gente não encontra em outras épocas da história. Tá? Que a gente não encontra hoje em dia, ainda mais com Netflix. Mas é isso. Fechamos então o vídeo de hoje. Como eu disse, é uma exposição muito rápida e eu ainda me estendi mais do que na maioria dos vídeos, mas os aspectos talvez mais importantes do texto eu consegui cobrir a contento. Agradeço a todos pela paciência de aguentarem até aqui e até o próximo vídeo. Muito obrigado.